Amém. Também saúde os irmãos da internet, os irmãos que estão nos acompanhando com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Hoje a gente vai transmitir só o áudio, como é de costume, né? O nosso pastor Cleiton, ele precisou se ausentar por um curto período de tempo para tratar algumas questões de saúde. Então, logo essas questões sejam tratadas, sejam sanadas, ele estará de volta na direção do culto. Enquanto isso, eu vou estar quebrando esse galho, né? Fazendo essa ponte, né? Irmãos, podem se assentar? A gente fala muito, irmãos, sobre meditar na palavra de Deus, né? Isso é um termo comum, né? Geralmente a gente comenta, vamos meditar na palavra de Deus, mas eu vejo que às vezes os irmãos não entendem bem o que seria isso, né? O que vem a ser isso, o que vem dizer dentro do contexto bíblico meditar na palavra de Deus. Porque meditar no mundo é um outro contexto, é uma outra coisa, não é isso que nós fazemos, né? Agora, o que é isso, meditar na palavra de Deus? Se nós fôssemos pegar a palavra hebraica, que é traduzida nas nossas bíblias como meditação, como meditar, que é nagá, né? E a gente fosse fazer uma tradução mais literal da palavra, seria basicamente ruminar. Compreende? É aquele ato que os equinos e que os bovinos fazem, né? Onde eles se alimentam e depois eles vão ali devagarzinho, né? Você passa no pasto e você vê ali o boi, a vaca, né? O cabritinho ali ruminando aquilo, e seria mais ou menos isso, né? Seria ruminar, seria se alimentar e depois ficar ali fazendo aquele processo lento e moroso ali. Claro, irmãos, que a gente não quer dizer que o irmão tem que pegar um texto, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ficar repetindo isso. Isso não é meditar, né? Meditar é você pegar aquele texto bíblico e olhar para ele e buscar com o coração sincero, entender, debulhar, extrair o máximo de lições possíveis de um determinado texto durante um período em que você está ali analisando aquele texto. É fazer perguntas para o texto, é encontrar aplicações práticas para aquele texto, é entender o que a palavra de Deus, que é viva, quer nos ensinar. Não existe uma fórmula de como que a gente faz isso, do tempo que a gente tem que se dedicar à meditação num determinado texto, da mesma forma que a gente não é capaz de afirmar, depois que a gente medita sobre um texto, que a gente conseguiu extrair tudo daquele texto e que nada novo a gente consegue tirar dali. Porque muito provavelmente quando a gente volta para esse texto, depois de algumas horas, depois de alguns dias, meses ou anos, a gente vai ver coisas que acabaram por passar desapercebidas aos nossos olhos. Amém, irmãos? E quando a gente fala disso no mundo que a gente vive hoje, né, um mundo agitado, um mundo imediatista, né, onde a gente acorda e já tem 5 reuniões marcadas na nossa agenda antes do almoço, né? E depois do expediente a gente tem um curso de inglês, uma prova da faculdade, a gente tem um encontro com a família, um mundo onde a gente quer ler a Bíblia em um ano, porque a gente tem que ler a Bíblia em um ano, e para fazer isso a gente acaba correndo, né? 3, 4, 5 versículos por dia, vambora, o negócio motorista acelera aí que o negócio é terminar de ler a Bíblia em um ano, porque eu já li a Bíblia em um ano 4 vezes, é a 4ª vez que eu termino de fazer isso. Eu gosto de pensar que meditar na palavra de Deus é como tomar uma xícara de chá quente. Não tem como fazer isso rápido, irmãos. Você necessariamente, a situação te força a parar, sentar e com muita calma você vai degustando aquele chá. No frenesi da vida contemporânea, meditar na palavra de Deus é entrar na calmaria da eternidade. É você pegar aquele versículo e falar, esse tempo é teu. Eu quero entender o que o Senhor quer me dizer através dessa palavra.
E hoje eu quero convidar você a meditar junto comigo em um texto que fala muito ao meu coração, e eu quero também que ele fale ao coração de vocês. Vamos colocar de pé em reverência a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá a cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ah, meu senhor, ele é emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Podem se sentar, irmãos. Podemos enxergar nesses 4 versículos iniciais algumas características que são comuns a cada um de nós no início da nossa caminhada. Aquele momento em que dizemos que éramos novos convertidos. Que características são essas, meus irmãos? Sensibilidade, disponibilidade, volição, submissão. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Quando os servos, quando os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, os alunos, quando eles levantam a questão: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, isso mostra uma grande sensibilidade com relação ao momento que eles estavam vivendo. Irmãos, um lugar estreito com uma quantidade razoável de pessoas se torna um lugar estressante. Se a gente coloca um conjunto de pessoas num lugar muito fechado durante muito tempo, começam a existir problemas que não existiam antes. E isso vai causar o quê? Divisão, estresse, disse-me-disse. Então é uma sensibilidade quando esses homens eles chegam e falam assim: olha só, o lugar que nós habitamos é um lugar estreito. A gente precisa enlarguecer isso para que a gente possa ter esse conforto e esse espaço de cada um, para que cada um respeite o limite do outro. E geralmente nós, quando estamos começando a nossa caminhada, nós somos muito sensíveis. Nós geralmente estamos sempre atentos às necessidades da igreja. O novo convertido, quando ele vê uma coisa sem pintar na igreja, ele já: meu irmão, acho que dá para trazer uma latinha de tinta aqui para poder consertar aquilo ali. Se ele vê uma pia que está pingando água, ele já tenta chegar ali para dar um jeitinho naquilo. Ele consegue observar que falta uma fechadura na porta. Essa sensibilidade é muito comum. Nós buscamos sempre o melhor para o corpo quando nós somos novos convertidos, A gente busca sempre não trazer uma palavra para o outro que possa gerar um confronto, que possa gerar uma intriga. O novo convertido dificilmente vai ficar fazendo disse-me-disse dentro da igreja, porque ele está preocupado com o corpo. Ele entende que aquilo não vai ser beneficiente para o corpo de Cristo. Sensibilidade. Ligávamos para os nossos irmãos quando eles não vinham no culto. Não era assim, irmãos? Quando a gente se converte, que saudade do irmão Antônio. O irmão Antônio não veio no culto hoje. E na semana passada o irmão Antônio também não estava aqui. Eu preciso ligar para o irmão Antônio. Nós chorávamos com os irmãos que passavam por dificuldade. Olha, a irmã Cleonice está passando por um processo. Minha irmã, vem cá, vamos conversar. Éramos sensíveis, irmãos. Visitávamos os que estavam doentes. Orávamos pelos que estavam enfermos na fé.
Essa sensibilidade era muito comum, e é isso que o texto nos mostra aqui. Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Mas também o texto nos mostra uma disponibilidade, que também era comum a cada um de nós, quando nós nos convertemos. Porque ele fala o seguinte: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. Ficávamos ansiosos, irmãos, para que algo nos fosse solicitado. Os irmãos conseguem lembrar disso? Quando a gente se converteu, que o pastor precisava de alguma coisa, antes do pastor terminar de falar, a gente já estava assim: pastor, eu faço. Era assim, irmãos. Era assim, puxa na memória. A gente ansiava por poder chegar no culto e ler um versículo. Olha, o pastor falou que semana que vem sou eu que vou ler um versículo. E a gente passava a semana toda, né, ansioso para chegar no domingo, porque a gente ia ter a oportunidade de ler um versículo, e a gente ficava feliz com isso. A gente sentia desejo de orar. Era assim no começo da nossa caminhada, irmãos. A gente queria orar. Se ia ter um culto de oração, eu vou. Mas vai ser em Japeri, não tem problema, eu vou. E eu não quero só ir. Eu quero orar também. Já falava para o irmão, deixa que pela família eu oro, hein? Ou então deixa que pela porta de emprego eu vou chegar lá e vou orar. E a gente se preparava para isso, a gente jejuava antes para quando chegasse lá no culto, a gente poder orar. A gente estava disponível, irmãos. A gente não enxergava dificuldade para atuar na obra de Deus. Não tinha distância para que não fosse facilmente vencida por cada um de nós, irmãos. Chuva. Está chovendo? Meu irmão, Deus abriu o mar vermelho, rapaz. Eu vou lá mesmo com chuva. Mas, irmão, cara, eu não sou de açúcar. Crente não é feito de açúcar, não, rapaz. Eu vou, é até bom. Eu ia dançando no meio da chuva, chegava no culto todo molhado. E se tivesse resfriado, eu falava assim: eu vou porque é lá que eu vou ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente era disponível para Deus, irmãos. A gente falava como os profetas no passado falavam: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Nunca foi uma questão de capacidade. Era sempre uma questão de disponibilidade. Vamos, pois, até o Jordão. Vamos cortar madeira lá. Volição, irmãos. Volição é quando você se pauta somente na vontade de fazer alguma coisa. Você já está disponível. Pastor, o que precisar eu estou aí. Mas você também tem volição, tem vontade de fazer. Você não somente está ali, mas você quer estar ali fazendo parte daquela solução. Não somente identificávamos os problemas, a sensibilidade, mas estávamos disponíveis para atuar na solução do problema. Não era: ô pastor, tem que pintar a igreja aqui, hein? Ah, irmão, então você pode pintar? Não. Fala com José. José é ótimo pintor, eu não, mano. Ô, irmão, tem que tirar o pó daqui, ó, tá tudo sujo de pó aqui. Pô, você pode fazer isso na quarta-feira? Então, a Maria é melhor para isso, ela tira pó como ninguém. Nós não fazíamos assim, irmãos. Pensa, lembra lá do teu início da tua caminhada. Você não fazia assim. Você apontava o problema, você estava disponível e você resolvia. Você já chegava com a solução. Você passava a mão naquilo: não, pastor, pode deixar que eu vou resolver isso. Eu vou dar meu jeito aqui, eu vou vir num domingo, eu vou vir no sábado, acordava cedo às vezes para poder lavar a igreja no sábado. Aí o pastor falava: mas cara, você já lavou a igreja semana passada? Não, mas no domingo tem culto, pastor. Imagina o pessoal chegando na igreja
e acordava de manhã cedo feliz para fazer aquilo. Eu era parte da solução. A gente não dizia, pastor, precisa fazer isso. A gente dizia assim, pastor, vamos fazer isso. Estávamos lá, irmãos, para lavar no banheiro, para cuidar do departamento infantil, para dirigir um culto. Éramos parte da solução. E entendíamos que qualquer trabalho, por menor que fosse, era para Deus. Eu lembro da primeira vez que o pastor chegou para mim e falou assim, irmão Carlos, você vai trazer a palavra no domingo. Eu não me lembro de ter falado para ele não. As pernas tremiam. A falta de capacidade falava alto no meu coração. Mas eu falava para ele amém. Eu lembro do dia que ele chegou e falou assim, irmão Carlos, agora você vai ser responsável pelo departamento infantil da escola, da igreja. Eu lembro que no meu coração eu falava, mas como que eu vou cuidar dessas crianças? Mas eu falava, amém, pastor. Eu vou estar lá para cuidar do departamento infantil. E em momento algum eu conjecturava fazer aquilo de qualquer maneira. Comigo eu tinha no meu coração assim, eu estou fazendo isso para Deus. E eu vou fazer o melhor possível para Deus. E eu ia ver como que cuidava de criança, como que era pedagogia para criança. E se fosse um estudo, eu ia procurar estudar aquilo, comprar livro, olhar. Eu entendia que o melhor que eu tinha que fazer era para Deus. Eu não fazia aquilo para o pastor, eu estava fazendo aquilo para Deus. Se o pastor estava falando comigo, eu entendia que era porque Deus tinha colocado aquilo no coração dele. Então, em última instância, eu estava obedecendo a Deus. Nós valorizávamos, irmãos, os pequenos começos. Porque a gente entendia que antes da gente ser missionário na África, a gente tinha que ler um versículo na escola bíblica. A gente tinha que fazer e participar da oração. A gente entendia que as coisas começavam do início. A gente não ficava ali, não, eu tenho que me preparar para ir para a África. Eu tenho que me preparar para ir em Israel. Não! Eu preciso primeiro atender às necessidades da igreja local. E quando eu estiver preparado aqui, experimentado aqui, então eu posso fazer essas outras coisas que são maiores e exigem maior responsabilidade. Mas se eu não cuido da minha própria casa, irmãos, eu vou fazer o que na Palestina? Sentar na cadeira, estou na Palestina. Mas eu estou só assistindo. Eu lembro que quando, 3 anos atrás, 2019, início de 2020, um pouco antes de começar a pandemia e tudo isso que aconteceu no mundo, eu conversava com o Cleiton e a gente falava sobre visão de igreja. Qual é a visão de igreja? E a gente, como se a gente falasse num único som e num único pensamento, a gente tinha a mesma ideia e visão de igreja. E a nossa visão de igreja, irmãos, não é um lugar onde você vem e nós vemos aqui todo domingo e pregamos para você, e você ouve e vai para sua casa e volta no próximo domingo. A nossa visão dentro da IBC Tijuca é preparar vocês para que amanhã vocês não estejam sentados nesses bancos, estejam abrindo outras congregações e anunciando a palavra de Deus. Se você está vindo para cá achando que o seu propósito aqui é ficar aqui até o dia que Jesus vai voltar e vai te encontrar sentado nesse banco, não é para isso que nós preparamos vocês, irmãos. Nós preparamos vocês para que vocês façam o ID do Senhor, para que vocês aprendam, para que vocês ganhem massa muscular, fortes, preparados. E agora vai, meu irmão. Abre uma congregação em Caxias, abre uma congregação em Nova Iguaçu, abre uma congregação em outro lugar. É para isso que nós ensinamos, irmãos. Não é para que você retenha aquilo, oh, que bom. Vou guardar só para mim e nada para os outros. Aliás, irmãos,
Esse foi o grande erro de Israel. Como povo de Deus, Israel tinha a responsabilidade de semear a palavra do Senhor. Israel queria reter. E ainda queria reter errado. Amém, irmãos? Quando o servo de Deus fala para eles assim, vai. Gostei da ideia de vocês. Vai. Eles falam o seguinte, serve-te de ires com os teus servos. Isso mostra, irmãos, uma grande submissão. E aqui eu me lembro que nós éramos mais servos e menos senhores. Nós ouvíamos mais, questionávamos menos as lideranças. Nós entendíamos melhor o que era estar sob a autoridade. Respeitávamos as autoridades dentro da igreja. Porque entendíamos que aqueles homens e aquelas mulheres tinham uma maior vivência. Entendíamos que se eles estavam naquela posição é porque Deus havia colocado-os assim. Hoje em dia, irmãos, há quem queira semear discórdia contra os servos de Deus. Por nada. De graça. 0800. Porque o cara ouve uma palavra e entende que aquilo foi uma indireta. Meus irmãos, do púlpito não sai indireta. Tudo que sai no púlpito é direto, porque vem de Deus. É Deus que determina. Se você tem alguma coisa, fala com Ele. Eu sempre falo o seguinte, eu sou muito tranquilo naquilo que eu vou falar para a igreja. Porque eu tenho no meu coração a certeza de que quando eu trago alguma coisa, eu não trago para o irmão Antônio, para a irmã Joana, para a irmã Maria. Eu trago aquilo que Deus colocou no meu coração e tenho a total certeza, irmãos, que antes dessa palavra tocar no seu coração, ela já me fez chorar. Porque tocou no meu. Porque eu também sou falho como você é falho. Percebe? Éramos ovelhas obedientes, irmãos. Lembra do começo da tua caminhada? Quando você obedecia? Nos tornamos bodes truculentos, irmãos, que querem brigar por tudo, que encontram problema em tudo, que encontram defeito e dificuldade em tudo. A gente construiu uma capacidade ímpar de fechar os olhos para os nossos próprios erros e apontar os erros do nosso irmão. Nós somos igual ao fariseu, que ora e fala, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Mas lembra-se, irmãos, quem que desceu justificado? Entendíamos, irmãos, que nós e os pastores estávamos juntos no mesmo caminho, debaixo da mesma missão, seguindo o mesmo propósito, pertencendo ao mesmo Senhor e almejando a mesma eternidade. Era assim que nós enxergávamos a igreja. Todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Atos 2, 42 e 47 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de necessitar, de precisar, de fazer. E perseverando unânimes todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, todos juntos numa mesma missão, debaixo de uma mesma vontade, servindo ao mesmo Senhor. Nós éramos assim, irmãos.
isso era feito. E o que é mais incrível, irmãos, é que ninguém buscava exaltação pessoal. Não existia falsa modéstia ou omissão por conveniência. Sabe o que é omissão por conveniência, irmãos? É quando eu falo assim, não, eu não quero trazer uma palavra. Não porque você não tem uma palavra para trazer? Não, porque é mais conveniente. Porque é melhor eu descansar no sábado do que ter que ficar o dia todo preparando a mensagem para trazer no domingo. É mais cômodo para mim dormir 8 horas da noite do que vir no culto de oração na quinta. Não existia essa omissão por conveniência no início da nossa caminhada. Pelo contrário, existia aquela disposição que a gente falou antes. Trabalhávamos simplesmente porque entendia que o trabalho devia ser feito e ponto, irmãos. Pregava-se porque entendia que tinha que se pregar, orava-se porque entendia que tinha que orar, limpava-se a igreja porque entendia que a igreja precisava ser limpa e ponto. Achávamos tempo para isso na nossa agenda, no nosso dia a dia, era corrido da mesma forma que é hoje. E se bobear, era muito mais corrido antes do que é hoje. Chorávamos, irmãos, de alegria por sermos achados dignos de fazer alguma coisa para a obra de Deus. Éramos sensíveis à voz do Senhor, irmãos. Deus falava aos nossos corações. Ou melhor, porque Ele continua falando, estávamos dispostos a ouvir. O pior não é quando Deus não fala contigo. O pior é quando você ouve a voz de Deus, você compreende a vontade de Deus, você entende aquilo que Deus está exigindo de ti e você ignora. Se Deus não falasse, você não estava na desobediência. Mas agora que Ele falou, você ouviu e entendeu e não faz, aí você está errado. É triste, irmãos, é muito triste a gente ver que tudo isso que eu coloquei, cada um desses verbos, ele está no passado. Tudo que foi dito até aqui da nossa vida, da nossa caminhada, nessa reflexão, está colocado no passado. E tem um porquê disso, desses verbos estarem colocados no passado. É porque muitas dessas coisas nós paramos de fazer. Eu parei de fazer. Você parou de fazer. Esses verbos estão no passado, irmãos, porque nós precisamos chamar a atenção para algo que vai acontecer. Não hoje. Não agora. Talvez daqui a algumas horas, não sei, mas vai acontecer. E a gente chama esse algo que vai acontecer de grande dia do Senhor. O dia de juízo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, vamos ler do 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hóspede, e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor,
Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te cobrimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, as ovelhas são aqueles que permanecem com essas qualidades que nós destacamos no início, até o fim da sua caminhada. Disponibilidade, volição, submissão e sensibilidade. Os bodes perdem os valores conforme a caminhada vai prosseguindo. No meio do caminho, eles vão deixando isso de lado. Eles já não estão mais tão disponíveis, eles já não estão mais tão sensíveis à voz de Deus, eles já não estão tão predispostos, com tanta vontade de fazer as coisas na casa de Deus. Ele até faz, mas faz sem querer fazer. E ele não se esforça e não percebe que essa falta de vontade é um sintoma de uma doença muito grave. Tudo que sobra para eles é a ausência dessas características. Apocalipse 22:11 diz que quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. O que o Senhor vai pontuar naquele grande dia para esse segundo grupo é a falta de disponibilidade, a falta de sensibilidade, né? Não me deste de comer. Você me viu com fome, você me viu ali padecendo necessidade, mas você é insensível. Você não me deu de comer. Falta de disponibilidade. Você sabia que eu estava preso, que eu estava precisando, mas você não foi me visitar. Você podia ir, porque os outros foram. Todos foram, mas você não foi. Você podia ir. Você também encontraria um tempo. A falta de vontade, irmão. Você me viu nu. Você me viu naquela situação e você não cobriu as minhas vergonhas. A falta de submissão. Onde está isso, irmãos? Quando ele diz: não fizeram aos meus pequeninos. João 13:34, o Senhor fala: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento, irmãos. Quando eu não obedeço um mandamento, eu me torno insubmisso, revoltoso, rebelde. Devemos ter cautela, irmãos, com o fermento da hipocrisia. E é interessante que a palavra grega para hipocrisia é hipócrisis. Ela basicamente significa encenar no papel. Tanto que o hipócrita, né, ou hipócrites em grego, era o ator. O hipócrita era o ator. E a hipocrisia era o papel interpretado por esse ator. A gente não pode estar aqui interpretando um papel, irmãos. Se você está na igreja interpretando um papel de santidade, de servo de Deus, o que você está fazendo é acumulando condenação sobre a sua cabeça. Quando se trata de Deus, Cristo e igreja, não existe meio
condenação ou vida eterna, bênção ou maldição, filhos de Deus, filhos das trevas, céu ou inferno. Não tem um caminho confortável ali no meio, vou ficar aqui de boas, né? Não sou nem A nem B, sou isento. Estou aqui, vou observar. Não tem margem para isso, irmãos. Amados, devemos ter cuidado para que o sal, que somos nós, não venhamos perder o sabor. Porque diz assim no versículo 5: e sucedeu que, derrubando deles a viga, o ferro caiu. E clamou e disse: ai, meu Senhor, é emprestado. Ai, meu Senhor, eu estava aqui trabalhando, mas o ferro caiu e esse machado não era meu, era emprestado. Na nossa meditação, chegamos naquele momento onde damos conta de que o ferro do machado, irmãos, pode ter caído na água. Estamos falando das nossas vidas, irmãos. Nas nossas vidas, isso quer dizer que a gente já não se dedica mais à obra de Deus como deveria se dedicar. A gente já não busca mais a Deus como deveríamos buscar, e quando buscamos, não damos ouvidos à voz do Senhor. Estamos somente deixando as coisas acontecerem. Opa, domingo tem culto. Vou lá, porque é dia de culto. Para que você veio? Eu vim porque é dia de culto. Mas qual o propósito? É dia de culto. Tem que ter um propósito, irmão. Eu vou lá no domingo porque domingo é dia de culto e eu quero louvar a Deus, eu quero exaltar o Senhor, eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero me tornar um agente semeador dessa mesma palavra, eu quero crescer na graça, no conhecimento de Deus, eu não quero ser uma criança eternamente me alimentando de leite, eu quero alimento sólido, eu quero despontar, eu quero frutificar, eu quero me converter, eu quero me transformar, eu tenho que ter um propósito. Está fazendo o que aqui, irmão? Não é só vir. Fé por fé não muda nada nas nossas vidas, irmão. Propósito. Nos descuidamos, irmãos. Nos descuidamos. Deixamos de perceber que o nosso lar é a extensão da igreja. Ou seria a igreja a extensão do nosso lar? Porque essas coisas se misturam. Existe uma relação muito forte entre família, igreja, lar e igreja. Percebe, irmãos? Por que paramos de nos reunirmos dentro do âmbito familiar? Por que paramos de nos reunirmos nas nossas casas para falarmos de Deus, para discutirmos sobre a palavra de Deus? Por que paramos, irmão? Em que momento que a oração, quando nós sentávamos à mesa para jantarmos ou para almoçarmos em família, em que momento que essa oração deu lugar a brigas e contendas e acusações e xingamentos e palavras chulas? Que momento que isso aconteceu, meu irmão? Em que momento que esse machado, que o ferro desse machado caiu no chão, que você não percebeu, que você não resgata isso? Quando relaxar se tornou mais importante do que meditar e vigiar, o machado está afundando, irmão. Ele caiu e precisamos nos dar conta disso. Mentir para nós mesmos não vai nos ajudar nesse processo. Se você olhar para você no espelho e falar, está tudo bem. Se eu olhar para mim no espelho e falar, está tudo bem, não vai ajudar nesse processo. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Na terça-feira, isso já vinha me incomodando há algum tempo, e eu fui falar com Deus na terça-feira. Eu falei, Senhor, o que eu faço da minha vida? Porque eu preciso ser um servo útil na tua casa, e eu não tenho me sentido útil. Eu tenho ido para a igreja, eu tenho buscado a tua face, mas eu não tenho me sentido útil, eu preciso ser útil.
quarta-feira o Cleiton me ligou e falou assim: Carlos, meu irmão, eu não posso estar no culto. Você vai ter que estar lá. Naquele momento eu entendi que era a resposta de Deus. E a resposta de Deus era simples. A resposta de Deus era simples, era: abre a boca e fale aquilo que eu enxergo, que eu colocar na tua boca para falar. Não se prenda a vernáculos, vocábulos, não se prenda a isso, só se predisponha, esteja disponível como você estava no início, esteja disponível para estar ali fazendo a minha obra, mas não se oculte, amado, não se esconda. Então quando eu digo para ti, amado, eu digo que primeiro eu preguei isso para mim, isso feriu meu coração, me mostrou as minhas vergonhas, me mostrou meu erro, me mostrou que o ferro do machado estava afundando, irmão. Quanto mais ele se afunda, mais você se afasta. Falta de comprometimento com Deus. Começa com um pequeno ferro de machado, afundando aos poucos, afundando aos poucos. Agora tem uma informação muito importante do texto, irmãos. Vamos meditar. Meditar na palavra de Deus é bom, irmãos. É aquela ferida que é para a vida. É aquele fustigamento com vara que gera vida. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor repreende aquele que ama e castiga com vara todo aquele que quer bem. É para nossa salvação, é para despertarmos, irmãos. O ferro do machado era emprestado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é emprestado pressupõe prestação de contas. Louvado seja Deus. Aquilo que Deus colocou na sua mão, meu irmão, você vai ter que prestar conta disso. A gente gosta muito de ler Mateus 24. A gente gosta muito de ler o livro de Apocalipse, a gente gosta muito das revelações, mas a gente se esquece que no final desse processo existe uma prestação de contas. E isso é tão evidente que em sequência o Senhor fala 3 parábolas. Parábola dos 2 servos, prestação de contas. Parábola dos talentos, prestação de contas. Julgamento das nações, que nós lemos, prestação de contas, irmãos. Todos nós vamos prestar contas. Vamos ler Mateus 24, 44. Mateus 24, 44 a 51. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Ou seja, houve uma delegação de responsabilidade. Perceba, os servos não eram deles, eram do Senhor. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê, irmão? Aquilo que ele mandou que fosse feito. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, o meu Senhor está demorando muito, eu acho que eu posso dar uma relaxada. Estou sentindo aqui que Jesus não vai voltar hoje, então eu preciso orar hoje, eu oro amanhã. Estou sentindo aqui que ainda tem um pouquinho de tempo aí nesse mundo aí. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo lá, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto
e ranger de dentes. O que o texto está dizendo, irmãos, é que o Senhor te deu uma responsabilidade, seja ela qual for. Você sabe, eu sei a minha, você sabe a sua, cada um sabe a sua. E você vai ser cobrado por essa responsabilidade que Ele te deu. Naquele grande dia Ele vai chegar e falar: vem cá, João, senta aqui. Eu não falei para você louvar? Ah, Senhor, mas é que o microfone da igreja não era muito bom. Mas, João, eu não te dei condições de comprar um microfone melhor? Ah, mas, Senhor, é que a loja ficava muito longe. Mas, João, você não tinha um carro? Você vai prestar conta com Ele. Eu vou prestar conta com Ele. Nós vamos prestar conta. A pergunta que ecoa diante de tudo isso, irmãos, que nós vimos até aqui, e é a pergunta que fala alto no meu coração nessa reflexão, é: onde caiu? De tudo que vimos no início, de tudo que apresentamos até aqui, o que você deixou de fazer? Por que você deixou de fazer? Se você sabe que você vai prestar contas disso, a melhor coisa que você pode fazer nessa manhã é identificar aonde caiu. Versículos 6 e 7 diz assim: e disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali, fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Esse é um daqueles muitos textos, irmãos, que não tem como você meditar nele e não se sentir emocionado no seu coração. Eu enxergo nesse texto 3 atos, 3 momentos, 3 instantes da nossa caminhada: o início, o meio e a continuação. Porque o fim é lá na glória. Amém, irmãos? Amém. Onde caiu é uma pergunta que pode ter uma infinidade de respostas. A verdade é que o ferro do machado é uma coisa bem pequena, mas que realmente te impede de continuar o trabalho. Não tinha como aquele homem continuar trabalhando sem o ferro do machado. Existem pequenas coisas, irmãos, que crescem no nosso coração para uma total destruição. São pequenas coisas, pequenos pensamentos, pequenos sentimentos, que vão crescendo, 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 até que tudo aquilo que era luz em ti se transforma em trevas. Um crente não se desvia da presença de Deus do dia para a noite, o casamento não acaba de uma hora para outra, a igreja não se esfria de um culto para o outro. Tudo isso começa com um pequeno ferro de machado que cai. E isso vai desencadeando todo um processo. Digamos que fossem 10 pessoas trabalhando, cortando madeira. A partir do momento que passam a existir somente 9, essas 9 têm que carregar o peso daquele que deixou de trabalhar. Quando a gente fala da nossa caminhada até a eternidade, a gente sempre diz, e isso é bom para os irmãos, que não é uma caminhada de velocidade, mas de resistência. É um trajeto longo. Agora você pensa, se eles tivessem que permanecer ali mais 15, 20 dias cortando madeira, a falta que aquele um homem ia fazer, provavelmente, com mais alguns dias, perderíamos outro. Já seríamos 8, depois 7, 6, 5, até que a obra pararia, porque não existiria ninguém para trabalhar ali. O que você quer dizer isso, irmão? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu deixo de fazer a minha parte, eu sobrecarrego o irmão Reginaldo, eu sobrecarrego o pastor Cleiton. Se você não faz a sua parte, você me sobrecarrega, você sobrecarrega a irmã Isabel. Agora, se dividirmos como um corpo, a gente chega longe, irmãos. Mas se colocarmos a responsabilidade em uma só pessoa, isso não vai dar certo.
Talvez na nossa vida esse pequeno ferro de machado, de repente no nosso casamento, seja aquele momento em que a gente deixou de dar um beijo de boa noite. Começa com uma coisa despretensiosa, no dia seguinte a gente já não fala mais vai com Deus, depois a gente já não manda mais um bom dia no WhatsApp, daqui a pouco a gente está no quarto, a outra pessoa está na cozinha, daqui a pouco a gente olha e fala, o diabo entrou no meu casamento e está destruindo tudo. Mas quem que deu a brecha? Um pequeno ferro de machado que cai pode destruir uma família. No relacionamento com os nossos filhos, de repente, seja aquele momento que a gente desiste de conversar com aquele filho. Não tem mais esperança para esse filho. Minha mãe nunca desistiu de conversar comigo. E olha que aquela mulher tinha todos os motivos para isso. Ela não é cristã. Ela sequer conhece a Deus. Mas ela falava assim, eu creio que Deus vai mudar a tua vida. Ela não tem uma percepção de Deus como eu e você tem. Mas ela entendia que só Ele, só essa instância superior, que é capaz de transformar a água em vinho, mudar a substância, mudar o interior, mudar o coração do homem, mudar a mentalidade, irmão. Ela não desistiu em você, cristão, você quer desistir? Não desista dos seus filhos, porque de repente esse pequeno ferro de martelo vai ser a porta de entrada para a destruição de toda a sua família, irmão. Não desista. Pode ser algo na nossa vida de forma geral, pode ser quando passamos a dar mais importância para as coisas seculares do que para a palavra de Deus. Pode ser até mesmo a hora em que nós passamos a nos considerar mais instruídos na palavra de Deus do que os nossos irmãos. Esse pequeno ferro de martelo pode ser a arrogância, o orgulho, a altivez, em se achar melhor do que o outro, em se achar superior ao outro, não somente com relação ao estudo, à instrução, mas com relação a qualquer coisa. Irmão, tu não percebe que tu era tão pecador quanto o mais vil dos homens que existe nesse mundo? E que tanto você quanto ele carecem da mesma graça. Não há diferenciação de graça, irmão. Por que ele tem que morrer? Por que ele tem que tomar um tiro na cabeça e você não tinha? Todos dois fazem violência contra o mesmo Deus. O único que é capaz de julgar com justiça verdadeira. Por que nos consideramos melhor do que os outros? Não somos, irmãos. Nos meus momentos mais difíceis, porque isso é caminhada cristã, se algum pastor, algum suposto servo de Deus chegar para você e falar que é só vitória, irmão, não é. Não é só vitória. Sempre haverá vitória no final. Mas é muita lágrima, é muito choro, é muita dificuldade, é muita insegurança, é muita frustração, é muita falta de confiança. Mas a gente não pode se deixar rebater por isso. A gente é daqueles que seguem em frente, irmão. Mas é difícil. E sempre no meu momento de dificuldade eu medito nesse texto, irmão. E é como se o próprio Deus falasse para mim, senta aqui, Carlos. Senta aqui, meu filho, senta. Senta aqui. Aonde caiu? Faça essa reflexão, Carlos. Aonde caiu? Será que foi naquele momento que você deixou de orar de madrugada? Será que foi naquela hora que você parou de orar por 2 horas e passou a orar 5 minutos? Será que foi naquele momento que você começou a assistir aquele seriado e já não lia a palavra de Deus? Onde caiu, Carlos? Faça essa reflexão. Pare, pense, encontre. Encontre esse momento na tua vida. Mas ele fala, irmão, não é como alguém que briga com uma criança porque ela deixou alguma coisa ser destruída. Mas é como aquele pai bondoso que ele é e que tem em suas mãos todo o poder para fazer tudo novo.
Por maior que sejam as questões que porventura venhamos a apresentar diante de Deus, Ele sempre se mostra, as questões sempre se mostram demasiadamente pequenas diante da grandeza do nosso Senhor. E por mais insignificante que elas possam parecer, irmãos, acredite nisso. O ferro de machado pode ser algo insignificante, mas é importante para Deus. As suas questões que aparentam ser mais insignificantes são importantes para Deus. Eu não estou dizendo para você que vai acontecer um milagre, que tudo vai se resolver. Mas eu te garanto que Ele vai te escutar. Eu te garanto que Ele vai escutar. Ele vai se sentar ali. Ele vai te ouvir. E tudo que a gente precisa, irmãos, é atenção. E isso a gente sempre tem dele. E Ele se importa, irmãos. Não é porque Ele precisa se importar. Ele se importa porque Ele escolheu se importar. E Ele escolheu se importar ao ponto de morrer por amor de cada um de nós. E Ele amou tanto que determinou que todo aquele que nele crê, não pereça, mas vive eternamente na presença dele. Sim, irmãos, eu estou falando novamente de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, que todo aquele que se arrepende encontra em Cristo graça salvadora, porque eu não tenho outra coisa para falar do Evangelho. Esse é o Evangelho, essa é a síntese de tudo aquilo que eu vou falar durante o decorrer de toda a minha vida. Jesus Cristo morreu para nos salvar. Essa é a palavra de Deus. Onde caiu, meu querido? Haverá um tempo de juízo. O mundo caminha para esse tempo de juízo. A natureza e todas as criaturas gemem e choram, esperando por esse dia. Não espere chegar esse dia. Não espere chegar diante do juiz. Olhar para ele assentado no seu trono para reconhecer os seus erros e as suas falhas. Jesus ele fala assim: livra-te do teu adversário no caminho. É durante essa vida, é durante esse caminho, esse curto período de tempo que você vive sobre a face dessa terra, que você tem para se livrar de todas as suas acusações, de tudo aquilo que pesa sobre a sua vida, e tomar posse da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, mas eu sei que você não merece. Eu sei. Eu sei que você não merece isso porque eu também não mereço. Experiência própria. Mas deixa eu te contar um segredo, irmão. É por isso que a gente chama de graça. Se fosse por mérito, a gente chamaria de salário. A gente chamaria de bônus, a gente chamaria de qualquer outra coisa. Mas a graça necessariamente é algo que você não merece e que você recebe. Aonde caiu, meu querido? Deixa de lado essa mágoa. Aquela mágoa que fica ali remoendo. Aquela mágoa que está te matando por dentro. Você vai perecer por causa dessa mágoa. Abre o seu coração. Vai até a pessoa, conversa com ela, coloca tudo em pratos limpos. Você está caminhando a passos largos para o inferno por causa de um ferro de machado que você deixou cair lá atrás e que está prejudicando toda a sua vida e a sua caminhada com Deus. Esquece esse ódio. Abandone essas acusações. Onde caiu? É o que Deus pergunta para você hoje. Onde caiu? Seja sincero com Ele. Abra o seu coração diante dele. Faça como aquele filho que diz: Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Não existe milagre maior do que a salvação de uma alma. As pessoas andam para lá e para cá querendo ver milagres. A cura do câncer,
a cura de uma mão ressequida. Você pode ser curado e voltar a pecar, irmãos. Jesus ele diz que aquele que crê nele, obras ainda maiores fará. Irmão, Jesus ressuscitou morto. O que pode ser maior do que isso? A salvação de uma alma. E ele entregou isso na mão de cada um de vocês. Cada um de nós somos responsáveis por levarmos a palavra do Evangelho do Reino, da graça de Deus, para que pessoas se salvem. Esse é o maior milagre do Evangelho. Então todo aquele que levanta a voz hoje falando não existem mais milagres nos nossos dias, vem aqui! E eu te mostro pelo menos 20 milagres sentados no banco. Cada um de nós somos um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 ele diz: e disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Tome sua ferramenta de trabalho, irmãos, e continue. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2 ao 14, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A igreja pode se colocar em pé, irmãos.